A gente pode começar, né, Gilson? Vamos já aproveitar quem já Podemos, entrou, né? Tem podemos mais um sim. aqui, ó. Vamos, a gente começa a falar isso, o pessoal vem chegando. Vamos Tá esperar. perfeito. Sabe quando você está na sala, já entrou o pessoal, aí alguém mais alguém batendo na porta, você tem que parar um pouquinho, né? Para Sim, atender. com Já certeza. estamos aqui. Deixa eu ver se todo mundo já entrou. Mário está aqui, já entrou. João, boa noite. Vamos lá. Todos prontos? Vamos começar? Vamos. Osmário, ok? Osmário que comanda aqui, ele que me dá o sinal. Vamos lá. Já deu joinha para valer agora. Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão do nosso Quartas de Conhecimento que já está ocupando espaço cativo na agenda do varejo farmacêutico. Toda quarta-feira, um especialista nas mais diferentes áreas que atingem o dia a dia da sua farmácia está à disposição para atender dúvidas, apresentar dicas e falar muito, trazer muito conhecimento para vocês, falar sobre gestão na veia e nada melhor do que ouvirmos hoje o Gilson Coelho, pela segunda vez, né, conduzindo um treinamento, um webinar gratuito para toda a nossa audiência. E bem-vindo, Gilson. E, Obrigado. gente, antes de mais nada, quero dar três recadinhos para vocês, né? Primeiro, no chat eu já coloquei um link da sessão dos especialistas para vocês continuarem acompanhando. Tivemos conteúdos novos essa semana no ar, quero que vocês desfrutem, acompanhem. Várias áreas de conhecimento que nós elegemos como as mais estratégicas para as farmácias brasileiras, e lá cada especialista traz um pouquinho do seu know-how e do seu conhecimento a serviço de vocês. E também quero já estimular vocês a mandarem perguntas, a estimularem, né, a audiência e interagirem com o Gilson, com comentários, com dicas, muito relacionadas ao link que eu passei também aí no chat. Nós fizemos uma matéria recente sobre um movimento muito interessante da CVS, maior rede de farmácias do mundo, inaugurando a sua primeira farmácia, né? O título foi sugestivo porque claramente a CVS mudou a guinada do seu negócio com essa operação, criando um modelo mais genuíno, de certa forma, e compacto de uma farmácia. E esse é um desafio que, de alguma forma, acaba perpassando um pouquinho o dia a dia do varejista independente. Como é que eu consigo ampliar meu mix e ampliar minha oferta de produtos e serviços em farmácias compactas e com tamanho reduzido? Espaço reduzido é uma realidade, a gente não pode mudar isso, está ali, não dá para quebrar pedra e ampliar de uma só vez o seu PDV, mas o Gilson vai trazer dicas muito interessantes para a gente tornar isso uma realidade, né? Você conseguir ter um mix ampliado, você conseguir se diferenciar perante a concorrência, mantendo aquela estrutura compacta de uma farmácia. E a CVS é grande demais para nos ensinar alguma coisa? Não. O Gilson está aqui para mostrar que não. Obrigado mais uma vez, Gilson. Deixo a palavra contigo. Volto a dizer, gente, vamos interagir e eu quero convidar vocês, com base também nessa matéria da CVS, com base no que o Gilson vai dividir com vocês, conta a sua história aqui, ó. Se você realmente e recentemente implementou alguma mudança na sua oferta de produtos, você implementou uma nova estrutura de serviços na sua loja, mesmo com aquele espaço reduzido. Conta para a gente o que que você fez aqui para tornar isso realidade e o Gilson está aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. A palavra é sua, meu caro. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Perfeito. Obrigado, Leandro. E olha que interessante essa introdução que você fez, né? Porque toda vez que se fala em mix de produtos, logo já vem a correlação com os Estados Unidos, né? E durante muito tempo, muita gente dizia assim: pois é, mas o pequeno nunca vai competir igual ao grande, porque o grande tem um mix muito mais amplo, muito mais alternativas para o consumidor e tal. Esse também era um ponto que muita gente apontava para o pequeno, dizendo assim: não vai competir de igual para igual, porque ele tem poucas alternativas de mix. E aí vem a CVS e começa a fazer um experimento desse, voltando para a essência, voltando para aquilo que a gente chama de o que é categoria destino, né? Você que me ouve agora, a categoria destino de uma padaria é pães e correlatos. A categoria destino de um açougue é carnes e correlatos. A categoria de destino de uma farmácia, a principal delas, é medicamento, né?
O que a gente viu nos Estados Unidos? Foram colocando muito mais coisas que não tem nem correlação, às vezes nenhuma, né? Quase nenhuma. Então ficou uma coisa monstruosa. E a parte mais importante do mix é aquilo que o cliente busca e que ele percebe que está na loja. Se a empresa enche de um monte de outras coisas, mas ele vai lá por causa da categoria de destino e não percebe aquilo tudo, com o tempo, esse mix ampliado pode ser um peso gigantesco. Em que sentido, Gilson? Esse mix ampliado pode ser um peso grande, porque ali tem estoque, né? E muitas vezes, por exemplo, quem já foi nos Estados Unidos percebe, aí tem até óculos, tem cartão de aniversário, tem um monte de coisa que não tem no Brasil. Cartão de aniversário, hoje em Curitiba, se você quiser procurar um, você vai ter que se virar muito e talvez não ache. Então, o mix ampliado ele corre um risco gigante, porque também precisa de um volume grande de capital para encher tudo aquilo, né? E quando aquilo não é procurado, quando aquilo não tem um giro adequado, isso passa a ser um peso, a farmácia passa a ter muita dificuldade. Então, eu fiquei muito feliz com aquela matéria do Panorama, muita gente veio comentar comigo, né? E aí é interessante, porque se eles querem experimentar isso agora, essa reunião de hoje vai ser muito interessante para você que me ouve, porque nós já estamos nisso. A farmácia brasileira, ela já é, a maioria delas, né, as independentes, a maioria já é um núcleo muito mais fechado, é mais aquilo que é a essência, que é o que os americanos estão tentando observar agora. Talvez vão ter que aprender um pouco até agora, né? Então, isso é muito importante. Mix em excesso de produtos que são muito fora do contexto da farmácia, isso pode ser uma dor de cabeça muito grande. Agora, a pergunta que o Leandro colocou, que é muito interessante. Ô, Gilson, mas como é que a farmácia pequena pode fazer para que ela se destaque, né? O que tem de diferente? Se o nosso trabalho é a essência, né, está mais voltado para medicamento, a nossa maior força, eu vou explicar aqui já vou começar a dividir a minha tela, é a interação qualificada com o cliente. Por exemplo, você vai numa loja que tem nos Estados Unidos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma farmácia americana tem 19, algumas têm 25 mil SKUs. Se ele vai e não tem contato com isso, não percebe isso, né? E vai lá mais em busca da essência, isso acaba sendo um peso com o tempo. Então, eu vou colocar aqui, já vou começar a compartilhar minha tela, porque daí a gente tem um raciocínio aqui bem interessante para a gente mostrar para vocês, tá? Então, o que é o mix? O mix de produto, normalmente a gente costuma dizer que é como se fosse o sortimento, né? Sortimento do varejo. Muita gente antigamente dizia que era o sortido. O que a empresa tem para disponibilizar? Então, na farmácia, em primeiro plano é medicamento, depois higiene e beleza, né? Higiene e beleza. Então, por que higiene e beleza casa tão bem? Porque a pessoa não necessariamente precisa estar doente, mas ela também ela pode se preocupar com higiene, saúde, bem-estar, ela pode, mesmo sem estar doente. Prevenção, por exemplo. Aí entra o que está muito em moda hoje, nutracêuticos, cosmecêuticos. Então, é muito importante cuidar para que não fique muito fora da essência. Isso é fundamental, né? Agora, detalhe muito importante. Vou começar a compartilhar a tela aqui, porque agora a gente vai entrar num tema aqui interessante. Olha lá. De um lado está a farmácia, do outro lado aqui está o cliente, né? Vocês já vão ver uma coisa bem interessante agora, porque é o seguinte: do lado do cliente, ele tem necessidades e desejos. Necessidades e desejos. Ele sabe tudo o que ele precisa? Ele conhece tudo o que ele precisa na farmácia? Não. Muitas vezes ele vai pela dor, ele vai pela coisa que ele está precisando nesse momento. Então, ele tem necessidades e desejos. Olha lá, necessidades e desejos. É um leque de necessidades, né? É um leque de necessidades. Olha que coisa interessante. A mãe que vai comprar uma fralda, por exemplo, né, que nem é medicamento, mas no caso dela é um produto chave para a criança, né? Ela vai comprar uma fralda, tá, e aí, Gilson, que mais que ela poderia comprar? Uma loja média vai ter 25, 30 itens da linha infantil, por exemplo, né?
Se alguém entregar a fralda e mandar ela para o caixa, a interação foi quase zero. É como se aquela loja precisasse só de fralda. Não, ela tem outras necessidades urgentes na cesta de necessidades dela, né? Então, se alguém conversando com ela lembrar se ela está com o termômetro em dia, se lembrar de pomada para assadura, se lembrar de outras coisas, né? Aí ela vai ficar feliz porque, caramba, eu estava precisando disso e eu não tinha lembrado disso. Porque prestem atenção, geralmente a pessoa faz lista, ela faz lista de medicamento. No medicamento, não é nem ela que faz, às vezes é o médico que faz a lista. Agora, na perfumaria, por exemplo, não, aí é o que ela vai ver o que tem na cabeça. Eu nunca vi uma pessoa fazer uma lista de produto de perfumaria. Lixa de unha, acetona, algodão, pauzinho de furar o dedo. Ela não faz esse tipo de lista. Ela vai comprando por impulso. Então, quando tem interação na loja, é muito precioso. Se tiver alguém ajudando, então é muito precioso. O layout bem feito ajuda também, é claro, né? Mas então aqui nós temos um leque de necessidades. Olha lá. Agora, por exemplo, ó, lá nos Estados Unidos, aí a pessoa vai atrás da receita médica e compra a receita. Tá, mas e as outras necessidades? Bom, lá a interação é quase zero. Lá tem até um pouco mais de compra espontânea. Né? Lá já é um país que um país que a compra por impulso já tem muito mais cultura do que no Brasil. Eu vou mostrar uma estatística para vocês da Febrafar daqui a pouco, que diz que 87% da compra da farmácia no Brasil é contato com farmacêutico ou balconista. 87%. Ou seja, o que está dizendo essa estatística da Febrafar, que ela repete, de vez em quando ela repete isso. Ela está dizendo o seguinte: a pessoa ela quer conversar com alguém, ela quer orientação. Né? Então, por exemplo, se não tiver esse tipo de orientação, ele vai comprar menos. Então, muita gente acha que só porque a loja está entupida, ele vai sair comprando. Isso é cultural do Brasil. Então, quando alguém faz uma comparação também de nós com os Estados Unidos, aí a pessoa comete um erro grave também, né? Porque ela acha que é tudo igual, ela acha que tudo é parecido. Então, ó, ele vai atrás da receita e tá, e aí, Gilson? E aí? Ok, ele está com um problema de febre, mas será que ele não tem mais nenhum outro sintoma? Será que uma conversa qualificada ali não poderia identificar alguma outra coisa, desidratação, não sei o quê? Sabe, mas não. Não, se for para atender só a receita, né? Percebam que o leque que eu coloquei ali é necessidades, no plural. Ele vai na farmácia, ou tem contato, ou liga, né? Não precisa ser presencial, né? Mas toda a relação que ele tem com a farmácia é para satisfazer as necessidades e desejos que ele tem. Então, tem a receita. Agora, olha que interessante. Olha ali, ó. A grande maioria das necessidades ele desconhece. O cliente desconhece, né? E aí, mas quando ele está lá na farmácia, dependendo da qualidade da interação, aí ele pode se lembrar e pode levar ou não. Agora, vamos olhar o lado da farmácia. Olha que interessante ali. A farmácia tem produtos e serviços de 5 a 15 mil SKUs no Brasil, mais ou menos. Aqui, se vocês forem pesquisar, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque, por exemplo, a farmácia lá nos Estados Unidos, a média é 19 mil SKUs. 19 mil. Tem farmácia média, tem farmácia com 25 até 30, tem farmácia com menos, mas 19. Aqui, as grandes redes vai ter 5 mil SKUs, 15 mil SKUs, mais ou menos. Mas as farmácias menores, elas têm algumas que chegam até a ser na faixa de 4 a 7, 4 a 8, né? Uma farmácia que fatura 200 mil, mais ou menos. Existe sempre um risco quando a gente fala isso, que o Gilson diz que tudo isso são parâmetros, né? São parâmetros, cada um tem pessoas que vai ter um mix maior, outro menor. Para vocês terem uma ideia, o que eu falei no começo é tão sério que a maior parte das farmácias, quando elas estão com dificuldade financeira, muitas vezes o que elas fazem é tirar a prateleira, porque ele não tem grana para encher tudo. Ou, às vezes, até ele pega o balcão que está lá atrás e traz para frente, diminui o tamanho da farmácia, porque daí fica mais fácil para ele fazer a reposição, porque ele não tem tanto grana para estoque. Tá? Então, 5 a 15 mil, mais ou menos, SKU. Ali eu botei a palavrinha sellout. O que é sellout? Bom, botar para dentro da loja, todo mundo põe. Agora, o grande barato é o sellout.
O que é o sell-out? É quando o produto sai para o consumidor final. O sell-out é quando ocorre a venda para o consumidor final. Então, qualquer item que entrar na loja, ele precisa chegar na mão do consumidor. Hoje, isso, mas a minha loja tem 15 mil, 20 mil SKUs, não tem interação, já vou falar de interação já nenhuma, né? Não tem interação nenhuma. Bom, aí você pode ter um gigantesco problema de estoque no futuro. Tá? Agora, olha que interessante aqui, ó. Mas não é só produto, tem a lista de serviços, orientação. Ele também precisa de orientação. Muitas vezes, durante o processo de orientação, a pessoa profissional que está orientando vai se lembrar: mas então esse produto ele também desidrata, então eu também vou botar. Esse produto também faz isso, faz aquilo. Essa orientação ela é muito importante. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou chamando de interação. O que é interação? A gente dá consultoria há anos no Brasil e às vezes tem pessoas que perguntam: o que é interação, Gilson? É uma conversa qualificada de quem está dentro da farmácia, né, que seja o balconista, o farmacêutico, né, junto com o cliente. Então, no Brasil, 87% da venda é tendo uma conversa ou com o balconista ou com o farmacêutico, tendo uma interação. Às vezes tem uma conversa, mas ela não é qualificada. O que seria uma interação desqualificada, uma interação fraca? Pediu uma Neosaldina e levou, só. Né? Pediu uma amoxicilina e levou. Mas ele poderia ter outras necessidades. Quando eu falo de correlação, lembra corrente. Né? Então, aqui, ó, se essa interação é muito fraca, aí todos perdem. A farmácia perde, o cliente perde, porque ele poderia ter, foram reveladas ali, né? O que mais? Olha aqui. Agora, se ela for uma interação, ó, não fraca, mas forte, uma interação mais forte, aí é diferente. Aí é bom para o cliente, é bom para a farmácia, é bom para todo mundo, porque daí nós temos aqui uma interação qualificada. Olha que interessante agora. Então, o Gil, você está querendo dizer então que a mãe foi comprar um produto, mas acabou levando essa interação, mesmo se fosse de medicamento, por exemplo, né? Então aí conversou, ele percebeu que tinha aquela necessidade, houve uma orientação. Ele precisa desse tipo de orientação. Gente, o Brasil é um país rico, milionário, né? A farmácia é o primeiro porto seguro. É o primeiro porto seguro e quanto mais humilde for a região, o local, mais essa conversa qualificada é importante, porque daí às vezes ela consegue ser até um pouco preventiva, né? Essa conversa pode fazer com que a situação do cliente não se agrave tanto. Então, essa interação forte é muito, muito importante. Grande potencial até de fidelização. Por quê? Mas que bom, fui tão bem atendido aqui, gostei tanto, né? E aí a pessoa vai para casa, faz o tratamento, aí na semana que vem, se for lá de novo, alguém pode perguntar: e aí, deu certo? Funcionou muito bem. Então, essa interação qualificada é muito importante. Olha que bacana. A interação qualificada, forte, eu chamo de produto ampliado. Como assim, Gilson, produto ampliado? É o produto que ele pediu, mais orientação, mais explicação. Ele acabou comprando outras coisas, acabou satisfazendo outras necessidades. Então, isso fortalece muito a relação. Isso faz com que a experiência de compra, anote isso aí, experiência de compra. O que é experiência de compra, Gilson? É quando a pessoa diz assim: eu fui lá, entrei lá, fiz uma compra, mas fui tão bem atendido, foi tão interessante, acabei sabendo coisas que não tinha a menor ideia, né? Eu não tinha a menor ideia, o moço acabou, quando eu disse que estava com a unha fraca, ele disse que eu estava com a imunidade muito baixa. Quando eu disse que estava com cabelo com problema, ele também falou que estava com imunidade baixa, e ele me explicou sobre imunidade, eu não sabia o que era. E agora eu aprendi que imunidade muito baixa, a gente fica vulnerável, pode ficar uma doença, a situação pode se agravar com qualquer resfriado. Imunidade baixa é uma porta de entrada para a pessoa piorar. Então, gente, essa interação qualificada significa que a farmácia diz assim, ó, para o cliente: eu me importo com você, eu acolho você. Mas o que a gente percebe geralmente na maioria das empresas, né? A pessoa pede alguma coisa, o balconista entrega com a mão e com a outra aponta para o caixa. Só falta dizer
vaza. Só falta dizer vaza, né? Então, é muito, muito importante o que a gente está falando aqui agora, nesse momento. Olha ali, a gente sempre orienta para que isso tem que ser feito com real respeito e interesse pelo cliente. Né? Uma coisa muito importante que eu queria dizer aqui agora. Ô, Gilson, mas então você está querendo dizer que tem que oferecer produto para o cliente? Esse negócio de oferecer é bem grave. Por exemplo, assim, um exemplo, né? É importante interagir para que o cliente entenda que tem necessidade. Se ele entende que tem necessidade, ele quer levar. Né? Por exemplo, se ele entende que tem necessidade de comprar uma vitamina, porque a imunidade está baixa, ele quer levar, ele entendeu que tem necessidade. Agora, não tem interação, ninguém fala nada, e a pessoa fica ofertando, oferecendo, oferecendo, oferecendo. Se for uma loja que faz isso sem qualidade, que não tem método para isso, sabe o que vai acontecer? Um dia o cliente chega para o dono e fala assim: pelo amor de Deus, eu mal coloco o pé na porta aqui, vocês ficam querendo enfiar a goela abaixo, vitamina e mais isso e mais aquilo. Vocês sabem qual é o nome que isso tem, né? Então, essa interação que eu estou falando aqui tem que ser uma coisa muito bem respeitosa, qualificada, senão a palavra-chave é empurroterapia. Empurroterapia. E quando isso é muito mal feito, né? Quando isso é muito mal feito, essa empurroterapia ela é um veneno, porque daí o cliente já fala assim: pelo amor de Deus, não dá nem para botar o pé aqui, que aí vocês já ficam tentando forçar a venda. Agora, olha que interessante. Quando tem essa interação é qualificada, eu costumo dizer que ao vivo tudo é mais intenso. Né? Então, o cliente ouviu você, viu que você orientou, você ouviu o cliente. Gente, interação qualificada, a mãe chega lá na loja com o filho e só ao olhar para a criança a pessoa sabe que ela está com o nariz escorrendo, está com a pele vermelha, está com febre. Tudo, essa interação qualificada, a loja percebe problema de cabelo, percebe problema de pele. Isso é treinamento, isso é qualidade de treinamento. Ô, Gilson, eu não tenho um mix de 20 e 30 mil. Mas um cliente foi na tua loja para comprar um produto e levou 5, levou 6. Você vendeu mais do que a loja que tem 30, 25 mil SKUs, que se ele foi lá, comprou um detalhe e saiu, né, e não fez nenhuma compra por impulso, e na tua ele foi comprar um ou dois itens e levou mais, porque houve uma interação qualificada, um atendimento respeitoso, eu estou te dando agora a chave para você. Eu entendi, Gilson, a minha loja é menor, mas você está dizendo que cada cliente pode tirar mais proveito daquilo que eu tenho, da essência da loja. E você não tem tantos estoques, você não vai sofrer tanto para, né, com produto vencido ou para vencer e tal. Então você faz uma gestão mais enxuta. É isso que os americanos estão tentando fazer agora. Hoje, se eu tenho uma loja menor, eu estou aí na faixa de 6, 8, 5 ou 4 mil SKUs, é uma loja menor mesmo, fatura 150, 200 mil, mas não tem interação. Bom, aí você é como se você estivesse negando, né, uma das qualidades mais preciosas que o pequeno tem, que a farmácia independente tem e que a grande rede não tem. Né? A farmácia independente do meu coração, que eu amo, que eu adoro, que eu ensino há anos, é aquela que, em geral, conversa com o cliente, sabe o nome, conversa com a mãe, sabe quantos filhos ela tem, sabe? É uma coisa maravilhosa, porque é uma relação muito forte. Ah, detalhe importante. Entenda o que é uma venda transacional e o que é uma venda relacional. A venda transacional é pediu algo, pediu isso, levou isso, pediu aquilo, levou aquilo e acabou. É transação. É uma transação comercial. Só isso. Transacional. Troca produto por dinheiro. A venda relacional é diferente. É diferente. Por quê? Porque você, que é o dono da farmácia, o farmacêutico, você está atento em todos os sentidos. Então, você está prestando atenção na receita que ela pediu, se tem alguma correlação, você está prestando atenção na aparência da pessoa. Às vezes ela chega lá com tosse, febre, tem toda a aparência de uma pessoa que está. Eu, por exemplo, quando eu fico muito gripado, eu fico imprestável, né?
Eu nunca esqueci, na época, há muitos anos atrás, eu juro por Deus, essa história, eu estou em São Paulo agora, né? Eu estava numa reunião da Abrafarma na época, isso foi em 99, ano 2000. Eu estava com uma dor de cabeça gigante e eu cheguei numa. Eu saí da reunião da Abrafarma para fazer uma compra e, na época, a pessoa disse: eu não posso sugerir nada. Eu falei: mas eu estou pedindo. Eu não sou especialista, né? Eu sou cliente, eu estou com febre e tal, e eu insisti e não consegui, fiquei muito nervoso naquele dia. Mas isso faz tempo, né? Hoje isso já mudou. Então, essa interação qualificada é muito preciosa. Olha aqui, ó. Tá vendo a palavra interação, como é que eu escrevi ali? É uma relação-chave entre as duas pessoas, entre quem atende, aquele que atende, e entre aquele que está na loja. Agora, olha que interessante. A pequena farmácia brasileira não deve tentar vencer pela quantidade de SKUs. Ela deve vencer mais pela inteligência do sortimento, de giro, olha que interessante ali, disponibilidade do essencial, venda ativa e qualificada. Venda ativa e qualificada. Quando eu falo de giro aqui, tem outra coisa interessante, por exemplo, muito proprietário de farmácia individual, ele não tem o costume de analisar o giro da mercadoria. Né? Então, por exemplo, tem categoria tua que talvez não está girando bem. Se ela não está girando bem, caramba, em algum lugar eu aprendi que eu tenho estoque para 60 dias, mas essa categoria aqui tenho estoque para 120, para 150 dias. Alguma coisa está equivocada ali. Ou está mal exposto, está muito caro, aí tem que fazer esse tipo de análise. O mix é uma coisa viva. Não, botou lá, vai ter que sair. Não, você tem que analisar. Né? E se o giro está aumentando muito, caramba, olha só, o meu giro de estoque é 60 dias, ou 50, ou 70, mas tem um produto aqui que está girando muito, tem que repor toda semana. Aumenta a quantidade de compra. Você tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Tá? Então, aqui, ó. E você vai perceber que o essencial que a gente está falando, que os americanos estão de olho agora, vai ficar em torno de medicamento, perfumaria, né? E se você fizer isso muito bem, com a interação qualificada que eu falo, você está, talvez um dia você possa dar aula para os americanos, que eles vão começar a aprender isso agora, né? Porque a gente sabe que a interação lá é quase zero. Eles confiam muito na compra por impulso que está espalhada na loja, tá? Outra observação importante aqui. Olha ali, ó. Tem uma farmácia pequena, não precisa aparecer mini. Eu já tinha falado isso, né? Que ela não deve vencer pela quantidade de SKUs. Outra importante ali, ó, farmácia pequena não precisa parecer uma mini drugstore americana. Ela precisa ser extremamente competente naquilo que realmente resolve o problema do cliente, das necessidades do cliente, né? Então, o americano, por eles terem uma margem mais baixa, eles começaram a botar muita coisa, mas chega uma hora que isso fica um peso gigantesco e agora estão voltando. Olha a observação ali de baixo. Quando existe interação qualificada, confiança e orientação correta, ó, confiança e orientação correta, a dependência de sortimento diminui, a dependência do sortimento infinito diminui drasticamente. Você tá entendendo? Caramba, todo cliente que vem aqui, ele geralmente compra mais do que ele pensava, a gente conversa muito, orienta muito, eles gostam disso, né? Ninguém está fazendo nenhum tipo de empurroterapia aqui, isso é precioso. Então, isso é melhor do que ter um mix absurdo que tem um monte de coisa que não gira. A inteligência passa a valer mais do que o excesso. A interação qualificada passa a valer mais do que um monte de produtos que você coloca lá, amanhã vai girar menos e assim por diante. Né? E eu já estou indo para a pergunta, se alguém tiver daqui a pouco aí, mas aqui agora aquilo que eu tinha dito. Ó. No Brasil, 87% dos consumidores, eu tinha falado antes, né? Compram medicamentos com auxílio profissional dentro da farmácia, ou do farmacêutico, ou do balconista. Né? E não é só medicamentos, aqui está falando medicamentos, mas a perfumaria também é muito comum, né? É muito importante, muito importante. Essa é uma pesquisa da Febrafar, eu respeito muito essa pesquisa há muito tempo, né? Do IFEPEC. Quem quiser saber o que é, ó, Instituto de Pesquisa e Educação Continuada. Essa estatística aqui é preciosa.
Isso significa a gente, bom, nós estamos no Brasil, né? Aqui a estatística está dizendo que o cliente gosta, ele se sente mais seguro. Ele se sente mais seguro quando está sendo orientado por alguém. Ele está dizendo assim, não. E isso até é uma coisa muito interessante, porque ele não está fazendo automedicação, por exemplo. Ele está buscando uma orientação, né? Isso é muito, muito especial e muito, muito precioso. Tá? Eu queria, antes de passar para perguntas, aqui está o demonstrativo do resultado. Ó. Aqui está um demonstrativo de resultado. E um detalhe muito, muito importante. Quando a gente olha esse demonstrativo, né, faturamento líquido menos CMV é igual a lucro bruto, CMV é custo da mercadoria vendida. Né? Lucro bruto menos despesa é igual ao resultado líquido. Presta atenção. Quando é gerador de tráfego, você tem que ter produtos geradores de tráfego. Para quê? Para atrair cliente. Né? Para atrair cliente, aqueles produtos tipo promocionais, por exemplo. Mas atenção, o gerador de tráfego que vai atrair clientes, aí esses produtos, para ficar barato para o cliente, né, você tem que dar desconto. Se você der desconto, então aí o faturamento vai diminuir, o CMV aumenta, então produto gerador de tráfego tem CMV alto, margem baixa. Ô, Gilson, mas eu preciso fazer para atrair cliente. Numa certa dose. Se você botar a farmácia toda em promoção, por exemplo, você vai aumentar muito o CMV, porque está tudo em promoção. Talvez você não seja tão bom de comunicação, não vai encher tanto a loja, e você vai ter mais movimento, mas o teu resultado vai piorar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Então, você precisa gerar tráfego, ele tem margem menor, CMV maior, né? Mas precisa gerar lucro. Então, é por isso que você precisa gerar lucro, você tem que ter um equilíbrio nisso aí. Isso é muito, 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 muito importante. Hoje, e o mix que. Bom, o gerador de lucro, aquele produto que dá mais lucro, há detalhe importante: o gerador de tráfego tem alta sensibilidade a preço. Geralmente, o cliente tem um preço na cabeça. Né? O gerador de lucro, ele talvez não é compra tão frequente, ele não tem tanto preço na cabeça. E um detalhe assim que eu estava falando ainda há pouco, né? Se o mix está muito grande e tem muita coisa que não gira, aí é grave, né, Gilson? É gravíssimo, porque vai começar a pesar. Olha lá, se ele comprou a mercadoria, botou lá e não girou, ele tinha que pagar aquela mercadoria com o dinheiro do giro. Mas se não girou, ele tem que pagar o fornecedor. Então, ele vai pagar o fornecedor com o dinheiro das mercadorias que giraram. Mas se ele tem muita coisa sem giro, porque ele tem um mix gigantesco, né? E tem um monte de coisa com baixo giro ou sem giro, bom, aí daqui a pouco ele vai entrar, daqui a pouco ele entra numa espiral negativa, daqui a pouco ele fica com um problema financeiro. É muito, muito interessante. Tem que tomar esse cuidado, tá? Eu queria deixar essa lâmina aqui, quem quiser faz print dela. Eu adoro essa lâmina porque aqui eu ensino o DRE com uma figura, ó. Eu ensino o DRE com uma figura. Para quem não gosta de aprender sobre CMV, custo da mercadoria vendida, dependendo do produto que você vende, se o CMV for muito grande, olha lá, ó, eu costumo dizer aqui no Brasil, né, que tem farmácia que fatura 2,5 milhões e quebra, tem uma lá no Rio Grande do Sul que faturava 10 milhões por mês e quebrou. Ela tinha um CMV mais ou menos, ó, esse vermelho aí, de 92%. Olha lá, CMV mais lucro bruto é igual a 100. Se o CMV é 92, porque é muito alto, então o lucro bruto é 8. É do lucro bruto que sai a despesa. Hoje, a despesa de uma farmácia está na faixa de 30% ou até mais. Né? Como é que vai tirar 30 de 8? A conta não fecha. Então, é muito, muito, muito importante tomar esses cuidados. Né? Mas o tema de hoje é mais voltado ao mix. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Entendeu por que você não tem tantos itens? Mas eu vou tirar o compartilhamento aqui, que você não tem tantos itens, mas você pode tirar mais proveito do cliente dentro da tua farmácia, porque você pode ter uma venda ativa, uma escuta ativa, uma conversa qualificada com o cliente, né? Isso é muito, muito, muito especial. Se tiver pergunta, eu adoro perguntas, porque aí vai ficando mais interessante, né? Tem gente que traz um caso sério aqui e tal. E ó, antes de ir para a pergunta, quando a farmácia é muito pequena,
às vezes, na farmácia grande, tem categoria que você tem duas fileiras, né? Dois estágios de prateleira. Farmácia menor tem um estágio só. Quando a farmácia é muito pequena, às vezes ela sacrifica a categoria. Não cabe aquela categoria. Aquela categoria nem existe lá, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado para quando é menor tem que ficar a essência. É a essência mesmo. Aquilo que o Leandro falou que os americanos estão tentando aprender agora. Vamos lá, meu amigo. Beleza, Gilson. Excelente apresentação. Eu acho que a pergunta do Fabiano Ferreira, que ele lançou aqui no chat, é similar Sim, ao que você falou agora, né? Como montar esse sim, mix, quais produtos escolher, né? Eu acho que é sim. entender realmente o que gera essencialmente a rentabilidade da farmácia e que naturalmente atrai o consumidor para aquela loja, né, específica, né? Esse é um bom Perfeito. caminho, né? E nenhum mix eu costumo dizer que o mix é vivo e ele tem que ir analisando, né? Tem que ir acompanhando, monitorando. Esse monitoramento é muito, muito importante. Claro, fica de olho também, fica de olho em alguma empresa ou alguém que está acompanhando isso há mais tempo, daí talvez ele tenha já o mix um pouco mais depurado, né? Mas é nesse sentido. Agora, olha que interessante. Quando a pessoa. Vamos falar um pouquinho só sobre ruptura de mix. Se ela foi na farmácia e não tem medicamento, é gravíssimo a ruptura na farmácia. Se faltou medicamento, é gravíssimo, porque ela foi lá, é a criança dela que está doente, e ela queria comprar ali, não queria ir em outro lugar e não tem medicamento. A perfumaria já não é tão grave, porque é uma compra mais espontânea, né? Nem sempre ela compra porque vê, se ela não vê, ela não compra, mas a farmácia é necessidade. É categoria destino, né? É categoria destino, como a gente chama. Então é muito mais grave. Cuidar de ruptura, muito mais no medicamento até do que em perfumaria, por exemplo. Agora, a perfumaria também fica feio, né? Uma prateleira que dá para fazer tiro ao alvo, tiro ao álvaro, né? Tiro ao alvo. Dá para fazer tiro ao alvo porque tem uma peça aqui, outra ali, e dá uma impressão muito ruim, parece que está quebrando. É por isso que quando a empresa está em dificuldade, é melhor tirar aquela prateleira, diminuir o tamanho da loja, mas mantém a aparência. Agora, o ideal é não estar vivendo nesse processo de escassez. O ideal é estar fazendo um trabalho bom, a loja está crescendo, e isso é bacana. Aí já está numa situação mais equilibrada, né? Alguma outra pergunta? Gilson, eu vou lançar aqui a minha provocação também. Sim. Eu acho que é claro que é difícil a escolha, mas a gente tem também um aspecto interessante, né, na farmácia de bairro, né? A experiência do Uhum. consumidor, né? Assim, como é que você consegue equalizar a necessidade de ter espaço físico para o consumidor percorrer a loja e poder ter uma jornada de compra, né, mais fluida, e ao mesmo Uhum. tempo como é que você consegue montar essa equação? Eu sei que não é uma resposta, né? É uma resposta de Uhum. 1 bilhão, mas não sei se você pode me ajudar, né? Entender, porque eu acho que passa também. O consumidor tem que ter a percepção de conveniência. E até que ponto uma loja pode enxugar categorias para ganhar eficiência sem comprometer a percepção? Ou, ao mesmo tempo, ampliar categorias, ampliar espaço para colocação de produtos sem comprometer a jornada do shopper que está ali. Essa jornada é bem interessante. Eu, por exemplo, assim, ó, eu gosto muito de observar na loja. Eu gosto de observar, eu gosto de observar por onde Sim, ele entrou, quais foram os locais que ele passou, que ele mapa, parou, né? De o calor, né? mapa. Esse mapa é muito precioso. Eu faço o desenho da loja e desenho exatamente o caminho. Se ele fizer 10, 15, 20 desenhos desses, ele vai perceber. Por exemplo, todo mundo passa na entrada, todo mundo vai, nem todo mundo vai no caixa e a maioria vai no medicamento. Né? Por exemplo, tem região da perfumaria que o layout é muito importante. Tem região da perfumaria, às vezes, que não é visitada. Vou citar um exemplo aqui. Pensa numa loja quadrada, por exemplo. A, a, a loja é meio quadrada e o cliente entrou, a porta está mais do lado direito e o caixa está logo ali do lado direito. O caixa, o atendimento, o balcão e pagamento, está tudo ali. Então ele vai ali, compra e sai, compra e sai, compra e sai. A loja fica toda abandonada. Se ele fizer a entrada medicamento, lá onde faz a dispensação do medicamento, e o caixa bem afastados, ele provoca, o layout provoca um deslocamento interessantíssimo na loja.
provoca um deslocamento, o desenho, ele já vai perceber lá, caramba, ele entrou por aqui, foi lá, comprou, né? Um detalhe muito importante, a tua pergunta do Leandro agora, por exemplo, para quem tem uma loja muito pequena e o caixa está lá no balcão, isso agora é muito precioso o que eu vou dizer agora. O caixa está no balcão onde faz a compra do medicamento lá no balcão. Lá está o caixa. Então ele chegou lá, comprou, pagou e ele está o tempo de todo de costas para onde? Para a loja, onde tem a perfumaria. Mas depois que ele pagou, que ele está saindo, ele pode encontrar promoção, a experiência de compra acabou lá. Então, eu até preferia que ele atendesse lá no balcão, mas cobrasse num caixa que fica mais perto da saída. Porque daí, ó, ele atendeu no balcão e aí ele vem junto com o cliente no meio da loja e vai cobrar aqui. Mas o cliente ainda tem tempo de olhar, de observar. Isso que eu estou falando é de uma profundidade absurda. O que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que o layout, né? E esses 3 pontos, entrada, dispensação de medicamento e caixa, se muito junto, o cliente vai ficar num embrólio ali, não visita a loja. Se mais afastado, ele vai visitar a loja e aumenta brutalmente o potencial de compras. Gravem quem está me ouvindo aqui agora. Se o teu caixa é lá onde dispensa medicamento, você vai notar uma coisa. Observa amanhã. Ele chegou, pediu medicamento, está o tempo todo de costas para perfumaria, tem um monte de produto de perfumaria de promoção e tudo, só que ele comprou, pagou. Eu vou dizer para vocês, eu tenho 30 e quase 35 anos de medicamento, de convivência com farmácia. Eu nunca vi alguém que terminou a venda, pagou, depois percebeu algo e voltou lá e fez o processo de venda todo de novo. Nunca na minha vida eu vi isso. Daí ele vai embora, ele já quer ir embora. Às vezes tem uma filinha, alguma coisa. Então, essa jornada que o Leandro falou é muito interessante. Tem que tomar conta do layout, prestar atenção. Você vai notar que tem zona gelada e tem zona quente dentro da tua loja. Então, você vai perceber isso, mas isso também, de novo, ó, agora é o proprietário ligado, né? Antenado, presente em todos os sentidos. A loja, gente, a loja é um local de estudo. A tua loja é o teu local de trabalho, você tem que estudar ela, perceber ela. Mas tem gente que, né? Eu gosto muito quando ele ama a loja, quando ele percebe que é ali que é o local que ele agrega valor às pessoas, está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esse sentimento é muito bacana, sabe? Esse sentimento de cuidar da loja, prestar atenção no comportamento, é muito, muito interessante. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora devem ter percebido assim, caramba, esse negócio que ele falou aí é legal, do caixa, né? O caixa, naquele ponto lá, ele mesmo destrói. Atenção, se você interrompe o processo de compra do cliente de uma maneira abrupta, sem mais interação, você interrompeu o processo de descobertas. Como assim de descobertas, Gilson? Das outras necessidades que ele tinha. Você interrompeu o fluxo de recursos que ele ia colocar para a tua empresa. Então, uma vez, em 2010, 2014, eu fiz pesquisa para mais de 6 mil balconistas. Quem interrompe o processo de venda? É vocês ou é o cliente? Nós, né, a gente atende e manda para o caixa. Aí eu dizia assim: o sonho de todo vendedor é ter na sua frente um cliente. Aí o cliente veio, comprou um produto, você vendeu e mandou para o caixa, você interrompeu. Isso é falta de treinamento, porque não tem uma escuta ativa, né? Não tem a interação qualificada que eu fiz. Deixa o cliente interromper. Já estou satisfeito, né? Então, se ele está feliz, ele comprou, ele está levando até coisa que ele não pensava, mas foi bem orientado, mas respeite isso, né? Agora, mas eu interromper isso assim de uma maneira muito cedo, nem olhei na cara, né? Por exemplo, você observou o cabelo daquela senhora? Não, o que tinha? Puxa vida, esqueceu. Você podia ter vendido um hidratante. Você observou a pele? Você observou aquela criança? Não observei nada. O que tinha? A criança estava com febre, estava nariz escorrendo, tossindo, revelando necessidades a olho nu ali, visivelmente,
que a interação qualificada poderia ter detectado. Isso, Leandro, isso faz parte de uma jornada de compra para ele, para o cliente excepcional, e para a farmácia qualificadíssima, né? Nem as grandes empresas fazem isso. Quando o pequeno faz isso, o pequeno está honrando a sua identidade, né? Antes que alguém faça outra pergunta, eu costumo dizer que farmácia tem espírito. Uma vez em Curitiba, uma dona de farmácia falou assim: "Hoje eu gosto quando você diz que gosto quando você fala que farmácia tem espírito." E eu digo: "Claro, farmácia tem espírito, sim. Mas onde está o espírito da farmácia?" Eu digo: "Está no atendimento, no acolhimento, no carinho, nesse cuidado especial, né? Tratar pelo nome. A palavra mais linda que a pessoa tem para ela é o nome dela, né? E se ela gostar de ser chamada pelo apelido, chama pelo apelido porque é o que ela gosta." Então, isso faz com que a experiência fique muito interessante. Nenhuma empresa gigante consegue fazer isso com mais carinho, com mais amor, com mais legitimidade, cuidado do que uma empresa pequena. Se você tem loja pequena e você entende o que eu estou falando, parabéns, que Deus te abençoe muito, porque você está fazendo um trabalho brilhante. Continua, aprimora mais isso, aprimora mais, faz mais. Aí, essa é a essência do pequeno. A essência do pequeno está aí. Né? Se você puder bater no peito e dizer assim, olha, acontece coisas na minha loja que eu não vejo nas grandes. Então você está no caminho certo. Você está fazendo aquilo que a maioria dos clientes gostaria, né? Tem grandes empresas que às vezes ele chega, olha que loucura, grandes empresas que ele chega lá, o sistema identifica quem ele é pelo CPF. O sistema identifica digitalmente pelo CPF, mas ninguém cospe uma ficha com o teu nome e com aquilo que você geralmente compra. Mas ninguém nem fala, nem lá no balcão, nem no caixa. Puxa vida, isso aí Agora era a hora do atendimento analógico, do atendimento humano, né? Era a hora de dar um carinho para aquela Comunitário, né? senhora. O senso de Ah, comunidade, né? meu Deus, o senso de Resgatar o senso de comunidade, comunidade que a farmácia de bairro tem, né? E isso que amigo pessoas. perfeito, Leandro, é a essência dela, é a Sim. essência dela, né? Quando eu gosto muito de dizer que o pequeno não deve imitar o grande, né? Davi não imitou Golias. Davi, quando tentaram mostrar para o Davi a armadura, ele falou: não preciso disso. Ele usava os seus talentos, ele usava aquilo que ele tinha de melhor. Então, a pequena vai fazer aquilo que ela tem de melhor, esse centro de comunidade, de pertencimento, né? Tratar pelo nome, isso é muito, muito especial e muito precioso. Muito precioso, né? Agora, às vezes tem gente que acha que né, tem que ser tudo digital. Né? Pense na tua mãe ou alguém da tua família, né? A minha mãe tem 90 anos. Se alguém disser para ela assim, dona Dalva, se a senhora tomar tudo direitinho, o medicamento, a senhora vai ficar feliz e vai poder viajar mais e dançar mais, porque ela ama viajar e ama dançar. É isso que ela adora. É isso que ela adora ser abraçada, ela adora ser tratada pelo nome, é isso, né? E outra coisa interessante aqui, né, não sei qual é o tempo que nós temos ainda, se você prestar atenção no cliente tradicional da farmácia, no cliente mais rentável da farmácia, são as pessoas mais vulneráveis, mais idade mais avançada. Essas pessoas têm que tratar no colo, tem que tratar com muito amor. Qualquer coisa, ou então, se quer entender melhor o que eu estou dizendo, peça para sua mãe, a sua avó, fazer uma compra para o outro canal que não seja lá olhando no olho, né? Todos os canais são bem-vindos, todos são bem-vindos, mas essa questão humanitária ali dentro da farmácia, a farmácia é o local mais precioso para essa experiência de compra, essa coisa bacana que fortalece o relacionamento. Isso é muito. Não tem outro lugar melhor do que lá, né? Aliás, tem gente que gosta de ir lá para tomar um café, para abraçar, para conversar um pouquinho. Vocês sabem disso. Tem gente aqui que sabe o que eu estou falando, né?
Que mais, doutor Leandro? Eu adoro essa conversa. Essa é uma Não, e conversa o que eu pessoal adoro. se animou aqui mandando perguntas, então vamos dinamizar Sim, aqui o processo, mas eu acho que esses webinars, as quartas de conhecimento, estão ajudando a gente a construir frases de impacto, né? E me chamou muito a atenção o que você falou. A farmácia é o seu local de estudos, né? muito. Aproveite para entender o que. Porque ela é uma dinâmica constante, né? Nunca é não é um escritório fixo, né? Ela tem Perfeito, dinamismo, né? Então, muito interessante. perfeito. E o Leonardo até comentou sobre uma situação que a gente já acompanha, com fechamento de farmácias, né, num nível maior do que o de aberturas, e ele Uhum, ressalta, pô, o Independente realmente carece de estudos do mix de layout, do mix, né, de uhum. layoutização, né, praticamente você não tem estudos, né? E aí ele Sim. pergunta, Gilson, humildemente, se o caminho, eu sei que talvez você não possa direcionar, né, ele para isso, mas o caminho seria buscar alguma associação ou algum projeto de licenciamento de marca para ter acesso efetivo a esses dados? Como trabalhar em cima dessa carência? Olha, eu acho que é um caminho, sim, é um caminho, mas é uma verdade também que nós temos hoje mais ou menos 40 mil farmácias que estão dentro de associações e tal, e também estão em dificuldade. Né? É um erro achar que a associação. Olha, a maioria das coisas que eu citei aqui não são coisas que, às vezes, a associação. São coisas do proprietário. Tem muitas coisas que a entidade nunca vai fazer por você. Tem o protagonismo do proprietário. Se você falar mesmo na associação, ela vai fazer algumas coisas, algumas facilidades que ela tem, mas eu adoro falar do protagonismo do proprietário. Isso que nós falamos de olhar a farmácia, cuidar dela, estudar ela. Então, é muito, muito importante. Né? Muito importante que ele perceba que ele é uma variável importantíssima. Né? Eu estudo isso há muitos anos, eu respeito muito, eu sei que o cenário é difícil, ele não tem organograma, ele tem muitas necessidades, muitas tarefas, eu sei de tudo isso. Né? É por isso que a gente gosta de ensinar através de trilhas, por exemplo, porque daí ele aprende 10, 20 disciplinas de um jeito simples, de um jeito mais objetivo, né? É, eu não posso dizer assim, entre para o associativismo, porque os seus problemas acabam. Não, tem dentro de todo o associativismo tem um volume grande de empresas com dificuldades. Né? Agora, vem cá, mas eu queria fazer uma observação também, Leandro, importante. Importante, por exemplo, agora presta atenção no que eu vou dizer agora. Nos Estados Unidos, a grande rede, todo mundo fala da grande rede aqui, né, porque está tomando conta, já está 50%, lá chegou em 80%. Pois é, mas olha a dificuldade lá. A Walgreens quebrou. A CVS está passando por sérias rearranjos, né? A Rite Aid está quebrada. Gente, um setor, uma atividade humana que tem 80% do mercado e esses campeões com 80% do mercado estão numa situação como está em dificuldade lá, tem alguma coisa aí que não está explicada. A estrutura, o modelo de negócio está fragilizado. É muito importante. Pouca gente fala isso. Né? Pouca gente fala que tem empresas grandes também que têm dificuldade. Então, é claro que o pequeno tem mais dificuldade, né? É lógico. Eu espero, a gente está fazendo um trabalho, a gente está criando aqui, não é hora de falar ainda, mas eu tô buscando alternativas para achar soluções mais impactantes, para que resgate, sabe? Para resgatar o pequeno merece ser resgatado, ele tem que ser acolhido. Não apontar o dedo, criticar, mas não quer evoluir, não quer digitalização. Bom, as grandes americanas têm de tudo, digitalização, tem de tudo lá, né? E por que as grandes redes de lá estão com tanta dificuldade? Expliquem para mim, como é que um segmento que tem 80% do mercado passa por, né? É, tem que fazer ajustes, tem que é assim que está. Então, não é só o pequeno, não. A gente também vai observar no Brasil, nós também vamos observar empresas. Nos últimos anos, agora, teve momentos, né, agora não, mas há um ano e pouco atrás, um ano atrás, até grandes redes tiveram as suas ações afetadas. É,
é preciso estudar um pouco mais. A gente, como a gente respeita empresas de todos os tamanhos, a grande, a média, a pequena, então ninguém está aqui nós não estamos aqui para atacar ninguém. O que eu quero dizer é, todo mundo explica que o pequeno está com dificuldade, é óbvio, né? Claro, com a farmácia que fatura menos, ela tem dificuldade para diluir despesa fixa, por exemplo. Olha, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Uma loja, vamos fazer de conta que um farmacêutico custe R$ 6.000 com encargos para a farmácia. Se ela fatura 60 mil, o custo do farmacêutico é 10%. Se ela fatura 600 mil, o custo do farmacêutico é 1%. Então, é claro que a pequena sofre mais, né? Mas a minha vida inteira, o que a gente sempre fez foi tentar, o que vocês viram aqui hoje, achar alternativas para o pequeno prosperar, né? Achar alternativas para que ele tenha perspectiva, para que ele não abandone os seus sonhos, né? Para que ele use os seus talentos. Por exemplo, se a gente tivesse um podcast aí, ou um encontro de 2, 3 horas, vai ter um monte de coisa bacana que eu sempre falo, que muito pequeno não faz, né? E às vezes muita gente foi iludido também, que tem que imitar o grande, tem que imitar a grande rede. O grande está tentando ser pequeno agora. Nesse movimento da CVS, né, que o Leandro muito bem explicou, a CVS está dizendo assim, caramba, vou experimentar como é que é ser pequeno, porque não está fácil ser tão grande. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Então, eu espero, quem sabe, logo, logo a gente tenha mais novidades para esse público. E olha que interessante, pessoal, antes que a gente encerre, um ecossistema como o de farmácia no Brasil, o ideal é que tenhamos farmácias de todos os tamanhos. E tem região desse país nosso, com 5.300 municípios, né? Tem região que a grande rede nunca vai botar o pé lá, mas aquela comunidade precisa, aquela comunidade carece. E eu comecei o nosso encontro dizendo que a farmácia é o primeiro porto seguro da maior parte, de uma boa parte das populações, da população do Brasil. Uma boa parte de brasileiros tem a farmácia como esse porto seguro. 87% de pessoas que compram, né, com base na orientação do farmacêutico e do balconista, dizem isso. Para eles confiam nisso, né? Legal. Então, é bom que tenhamos farmácias de todos os tamanhos. É bom que também a indústria olhe para as empresas menores. Eu tenho esperança disso também. A própria distribuição. Eu tô num trabalho especial para mostrar para a indústria e para a distribuição que o pequeno precisa ser visitado e tenho solução para isso. Tenho solução para isso. Fico triste quando alguém diz que 30, 40 mil farmácias do Brasil não são visitadas, porque são menores. Nós temos solução para isso. Então, a gente, não vou falar agora aqui, mas o meu trabalho, quem me conhece há mais tempo, sabe desse amor que a gente tem pelo pequeno, né? E Leandro, eu queria fazer uma declaração aqui. Gilson, só antes O da trabalho. declaração, tem mais dois tópicos aqui que eu acho que é Ah, interessante a gente, né, prestigiar quem nos perguntou aqui. O Fábio, sim, que é da rede Fabrimed, né? Legal. sim. Parabenizando você pela explanação. E ele faz uma pergunta sobre as empresas, deixa eu ver se eu consigo entender, as empresas que prestam serviços sobre mix de produtos regionais ou na proximidade de loja. E ele também quer saber sobre a sugestão de precificação por listas. Enfim, acho que um conjunto de perguntas aqui numa só, mas me fala um pouquinho se essas estratégias fazem sentido. E para Sim. terminar também, para a gente emendar, o Fabiano Ferreira falou Uhum. sobre, além da interação, um estudo de mix via equivalent ou close-up também seria viável para incrementar o mix. Acredito que indicadores sejam relevantes, mas acho que Sim. o estudo, o olhar, né, da loja acaba pesando também nessa composição, né? Sim, tem que tomar muito cuidado. A pergunta do Fábio é excepcional. Por exemplo, muitas orientações de precificação por lista é uma orientação quase para todo mundo. Bom, então está querendo dizer que a orientação da grande rede serve para o pequeno? Não serve. Nós temos um mercado altamente segmentado, gente. Segmentação significa o seguinte: grande é grande, médio é médio, pequenininho é pequenininho. São mundos diferentes. Nós não temos um varejo farm. Nós temos vários varejos farm. Eu estudo isso há anos. Então, o pequeno tem que tomar muito cuidado. Se alguém disser assim, olha, tem que seguir essa linha, tem que tomar cuidado.
peça orientação para a entidade, né? Isso aí levou em consideração o meu tamanho, a minha situação. Isso é muito. Essa pergunta do Fábio, ela salva empresas aí. Tem que tomar cuidado, sabe? Tem que pedir orientação para a entidade para ver que tipo de orientação que ela dá. Outra coisa interessante, acompanhar os institutos é bom, mas olha só, vamos supor, se for uma pesquisa de alguns institutos que foram mencionados aqui, de uma região que só tem loja grande, né? Aí alguém vai olhar, bom, lá só vende isso, tá? Mas é que lá não tem um pequeno fazendo o trabalho dele, porque se tivesse um pequeno fazendo o trabalho dele, indicando, ajudando o cliente com outro tipo de produto, iria vender algo diferente também. Um exemplo, se é uma região que só tem farmácia grande que só vende produto de prescrição, não vende nada de genérico, o instituto vai dizer assim, bom, aqui só vende prescrição, lá não vende genérico. Não, é porque ali as empresas fazem um atendimento daquele jeito, de um jeito, né? Agora, será que se alguém tentar vender genérico lá não vai vender muito? Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Sabe a história do sujeito que chegou na África e falou assim: não adianta, sapato, né? Sapato que não vende. Não vende porque ninguém usa, então não vende. E aí chegou outro e falou assim: não, nós vamos vender muito, porque ninguém está usando. Tem que tomar muito, 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 muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Normalmente as orientações não são segmentadas. Segmentado, o que eu quero dizer é o seguinte: não é roupa de tamanho único que tem que servir em todo mundo. Não é roupa. Se você tentar imitar, isso é uma frase minha de 500 anos já. Tentar imitar a grande rede é fracasso. Eu tenho estudos gigantescos sobre isso, né? Você não pode imitar a grande rede. Você não tem o faturamento deles, a participação deles, verba talvez que eles tenham, né? Você não tem um mix deles, é o teu mix, né? Então tem que tomar muito cuidado aí, sabe? E também continue participando aqui. O que eu queria elogiar ainda há pouco, quando o Leandro falou que tinha mais perguntas, o trabalho do Panorama com essas lives é um trabalho de curadoria. Curadoria. É porque depois da pandemia veio solução para tudo. Meu Deus, tem especialista para tudo. O que é curadoria? Sabe, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu vejo no Panorama hoje uma entidade respeitosa, segura, que dá oportunidade para todo mundo, né? E está dando oportunidade para todos, para grande, para o pequeno, para o médio. Hoje tem alguém aqui falando que esse é um universo que eu gosto muito, né? Eu gosto muito. A pequena e média rede também tem os seus desafios, grandes desafios, né? Mas é isso. Está todo mundo na luta, está todo mundo buscando alternativas. O que não pode é fraquejar, achar que não dá. Dá, é possível sim. Os grandes também têm dificuldade. Não esqueçam que lá nos Estados Unidos, a grande rede, com 80% do faturamento, passa pela grande rede e eles estão com dificuldade. Então, alguma coisa também está equivocada, né? Acho que os indicadores eles mostram muitas vezes uma visão um tanto quanto atomizada, né, do mercado, né? Quer dizer, cresceu tanto, né? Mas para quem está indo esse crescimento, né? Para onde está indo a fatia desse bolo? E Perfeito. a gente humildemente tenta trazer a vocês tendências, análises, da, é, tra- trazer à luz, né, discussões relevantes que gerem reflexão e que ajudem a mudar o setor, né? Acho que esse é o nosso compromisso e a rede de especialistas que a gente constituiu e essas quartas de conhecimento estão sendo muito valiosas também nesse aspecto. Quer dizer, o Sim. setor precisa de conhecimento e a gente está trazendo dicas práticas, né? A gente tem observado um cenário delicado das farmácias brasileiras. E a gente está mostrando a vocês que existem caminhos, né? Claro que Perfeito. o caminho não é a solução para tudo, né? Podem ter outros percalços no caminho que envolvam aspectos externos e alheios à sua operação, mas se há caminhos para mexer na sua casa, vão mexer até onde puder, né? Enquanto ela estiver aí de pé, pronta para atender a comunidade. E acho que é isso, né? Sempre o compromisso com
a escutativa, né? A gente sempre fala sobre isso, Perfeito. é ouvir o seu cliente. É muito além de ter números e estratégias super, né, voluptuosas, é ter o olhar, né? E o Gilson ajuda vocês a isso, obviamente, além de trazer a inteligência e a consultoria para a todos vocês. Gilson, fica à vontade para dar suas palavras finais para a gente já se despedir da audiência aí e agradecer mais uma vez a todos aí. Olha só, você falou uma coisa muito preciosa, né? Trazer a luz, mostrar o caminho, mostrar o máximo possível a verdade. Ninguém é dono da verdade, né? Mas trazer uma informação de responsabilidade, né? Eu já tive dificuldades na minha vida, porque eu nunca vendi facilidade, sabe? Nunca vendi terreno na lua. A gente mostra a realidade como ela é, ensina, né? Então é muito importante. O Panorama faz hoje uma curadoria, tem um compromisso com aquilo que é razoável, né? A gente está dizendo aqui que existe uma segmentação, então não é tudo igual. É muito importante. O proprietário ele precisa ouvir mensagens de qualidade. Não estou dizendo que é a nossa só, tem um monte de gente, né? Mas depois da pandemia foi uma proliferação. Depois da pandemia, nunca houve tanto estímulos. Preste atenção para eu encerrar. Nunca houve tanto estímulo, tanto especialista, tantas ferramentas e nunca tivemos tantas empresas quebradas. Alguma coisa está equivocada. O que significa o que eu estou dizendo aqui? Tem muito ruído, tem muita dispersão. O trabalho que o Panorama está fazendo é mostrar a luz, mostrar o caminho. Isso é precioso. E cada um vai ver onde percebe que tem uma orientação que faz sentido e aí segue, né? É isso. É isso. E a gente sempre vai ter esperança, sempre vai procurar trazer novidades para que o ecossistema tenha empresas de todos os tamanhos, para que todo mundo não, não se afaste do seu sonho, entendeu? O resgate que eu falo não é o resgate só do faturamento e do resultado, mas também de todos os sonhos que você teve com a sua farmácia. Isso é algo que está dentro do meu DNA. Eu nem sabia, mas eu tenho estudado mais a Bíblia ultimamente, e o resgate é bíblico, sabe? O resgate é daquele que se importa. E a gente se importa, né? Todos nós nos importamos é, para que vocês consigam prosperar, fazer um excepcional trabalho para os clientes. É isso. Agradeço muito, Leandro, muito, muito. Sempre que você tiver oportunidade, eu estarei aqui, meu amigo, à disposição. Muito bom, Gilson. Obrigado mais uma vez pela presença. O Gilson está à disposição de vocês. Acompanhem os conteúdos dele no portal, se conectem com ele via e-mail, via LinkedIn, né? Para contratar um projeto dele, ter conselhos preciosos, né? Que vão fazer a diferença para a sua farmácia. E já fica atento. Esse webinar, obviamente, vai ser disponibilizado em breve no portal. Mas, claro, hein, a gente sempre convida todos a participarem para ter realmente essa interação ao vivo que é realmente muito mais preciosa. E fica de olho, semana que vem, mais um Quartas de Conhecimento, falando sobre automação, robôs. O lado humano continua, mas os robôs estão aí para nos ajudar e veja como eles podem combater perdas nas farmácias. Fica de olho no próximo dia 20 de maio, às 19 horas, mais um encontro marcado com você. Gilson, obrigado, meu caro, obrigado a todos pela Obrigado. audiência. Até Boa lá, hein? noite. Boa semana a todos aí. Vamos que vamos. A todos. Obrigado, pessoal. Abraço.